Salve, família palmeirense! Estamos oficialmente no fim de mais uma temporada e não há mais jogos para o nosso Verdão em 2025. Um ano longo, cheio de altos e baixos e que realmente testou a paciência e a paixão de cada torcedor. Antes de mergulharmos nas análises e nas notícias sobre o time, eu quero começar tratando de um tema que considero essencial: a reflexão sobre a nossa temporada e a postura do clube frente aos desafios que enfrentamos. É importante ouvir a opinião de vocês, saber como cada palmeirense avalia o desempenho do time, porque no fim das contas é o torcedor que sente na pele cada vitória, cada derrota, cada emoção que o Palmeiras proporciona dentro e fora de campo. Esse ano, sem dúvida, foi complicado. Um ano que pareceu não ter fim, com momentos de frustração, mas também com aprendizados que precisamos absorver para seguir crescendo como clube e como torcida. Quando se fala de nota da temporada, vejo muitos pontos de divergência. A própria gestão comentou que considerou o ano positivo, mas eu quero provocar vocês. Será que realmente podemos dar nota 9 para 2025? Houve conquistas importantes, mas também houve momentos em que deixamos de corresponder, especialmente nos confrontos decisivos contra nossos maiores rivais. E é justamente isso que me preocupa. Precisamos voltar a ter cobrança interna. Precisamos resgatar aquele espírito de exigência que impede o comodismo. Não podemos nos acomodar com as vitórias e os títulos, porque isso pode ser perigoso. Olhem para o exemplo de outros grandes clubes que se acomodaram após conquistas históricas. Eles tiveram Libertadores, Mundial de Clubes, títulos consecutivos do Campeonato Brasileiro, mas a falta de cobrança interna e a soberba acabaram corroendo a competitividade e a fome de títulos. E não queremos que isso aconteça com o Palmeiras, porque nosso DNA é de luta, de sangue no olho, de paixão intensa que se reflete em cada partida. O que vimos neste ano, infelizmente, foram algumas atitudes que dividiram a torcida. Declarações que mais pareciam provocar do que unir. Uma certa passividade diante de derrotas que não deveriam ser encaradas como normais, especialmente diante dos nossos rivais históricos. Perder faz parte do esporte, claro, mas perder sem se entregar, sem mostrar intensidade, e depois tratar isso como algo trivial é algo que precisa ser repensado. O Palmeiras ressuscitou adversários que estavam em momentos complicados e não podemos ignorar isso. O ano passado mostrou que, com mínima chance, o adversário conseguiu reverter situações e, muitas vezes, tirar vantagem de nossos erros. Isso reforça a necessidade de uma postura mais firme, de mais sangue verde correndo nas veias dos jogadores. Daquele espírito que não se contenta com o simples, que busca excelência a cada lance, a cada jogo, a cada temporada. A questão do comportamento dentro e fora de campo é essencial. Precisamos de uma gestão que abrace o torcedor, que não divida a opinião pública com declarações que soam desconectadas da realidade do clube. Diretoria e comissão técnica devem trabalhar alinhadas com a torcida, respeitando o histórico do clube e a paixão que move cada palmeirense. Não dá para normalizar derrotas ou encarar como algo trivial resultados que mexem com a história e o orgulho do clube. A competição deve ser levada a sério, principalmente contra aqueles que historicamente nos desafiam. É preciso voltar à postura de intensidade, aquela que marca o DNA palmeirense, que não se acomoda e não se contenta com pouco. Cada partida contra rivais precisa ser encarada como uma batalha, com entrega máxima, com estratégia, com coração e com inteligência. Essa é a essência de um Verdão vencedor. Nos bastidores,
O Palmeiras já se movimenta para estruturar 2026 de maneira sólida. A saída de jogadores importantes, como Aníbal Moreno, exige reposição estratégica e a diretoria está de olho em nomes que possam fortalecer o elenco. André, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, surge como prioridade para reforçar posições específicas. E a ideia é que ele venha a agregar experiência e qualidade técnica ao time. Além disso, alguns atletas já começaram atividades monitoradas pelo Núcleo de Saúde e Performance, visando uma preparação mais estruturada para a próxima temporada. O Campeonato Paulista de 2026 começa com expectativa alta. E a estreia contra a Portuguesa será o primeiro teste de um ano que precisa ser de recuperação de intensidade, foco e vitórias consistentes. A torcida espera que cada jogador esteja pronto para dar o máximo, sem medo de assumir responsabilidades e com vontade de fazer diferença em jogos decisivos. O debate sobre a titularidade do gol também está em evidência, com Carlos Miguel despontando como favorito para assumir a posição em 2026, enquanto Lomba deve assumir papel secundário. Essa disputa interna será fundamental para elevar a competitividade dentro do elenco, garantindo que cada posição tenha concorrência saudável e que os atletas estejam sempre motivados a se superar. Ao mesmo tempo, há o monitoramento de outros reforços, como o zagueiro Gabriel Pereira, de 25 anos, do Copenhagen. O objetivo é buscar jogadores que possam contribuir de maneira significativa, jogadores protagonistas que façam diferença em momentos decisivos, sem sentir o peso da responsabilidade, mas abraçando a oportunidade de mostrar talento, liderança e entrega total em campo. A meta é reforçar o elenco com atletas que combinem qualidade técnica, capacidade de decisão e espírito vencedor, resgatando a intensidade que caracteriza o Palmeiras. A temporada de 2025 mostrou que, mesmo com títulos e bons momentos, há lacunas que precisam ser preenchidas, principalmente em relação à entrega nos jogos mais complicados e às disputas contra adversários diretos. Para 2026, a expectativa é de um Palmeiras mais agressivo, mais determinado, com sangue no olho, pronto para corrigir erros e não permitir que situações que poderiam ser controladas escapem. A preparação física e mental será essencial, assim como a capacidade de se adaptar às exigências do futebol moderno e às estratégias que adversários implementam para tentar nos neutralizar. A equipe precisa recuperar aquele ímpeto, aquela gana de vencer, e mostrar dentro de campo que cada derrota anterior serviu como aprendizado e combustível para buscar resultados ainda melhores. Cada treino, cada jogo-treino e cada atividade de preparação tem de ser encarada como parte dessa construção de um Palmeiras mais forte, mais competitivo e mais unido, pronto para enfrentar os desafios do próximo ano com coragem e comprometimento. Com o olhar no futuro, a gestão do clube também precisa ser assertiva na escolha de reforços, priorizando jogadores que possam agregar valor imediato ao elenco, que entendam a pressão de vestir a camisa do Palmeiras e que tenham capacidade de decidir jogos importantes. A filosofia deve ser clara. Trazer atletas que elevem o nível do time, que inspirem os companheiros e que não apenas participem das partidas, mas que sejam protagonistas, capazes de mudar resultados em momentos críticos. É uma construção contínua que exige planejamento, paciência e visão estratégica. O torcedor quer ver o Verdão jogando com intensidade máxima, com postura vencedora, e cada decisão tomada pelo clube precisa refletir essa ambição. A expectativa para 2026 é grande,
E o caminho para atender a essas expectativas passa por disciplina, preparação, reforços estratégicos e, acima de tudo, paixão e entrega de todos os envolvidos. O Palmeiras entra em 2026 com uma necessidade clara de se reinventar em alguns setores e reforçar outros, principalmente aqueles que mostraram fragilidade ao longo de 2025. A saída de Aníbal Moreno, por exemplo, abre espaço para novas estratégias e contratações que possam suprir a lacuna deixada, mantendo a intensidade e a qualidade do meio-campo. André, do Wolverhampton, surge como um perfil interessante porque combina experiência internacional com habilidade técnica. E a expectativa é que ele traga não apenas talento, mas também maturidade e liderança dentro do grupo. É fundamental que esses reforços não venham apenas para compor elenco, mas para jogar de fato, assumir responsabilidades e contribuir decisivamente quando o time mais precisar. Enquanto a temporada de 2025 trouxe aprendizados, também evidenciou pontos que não podem se repetir. A postura em clássicos e partidas decisivas precisa ser revisada. Não dá para normalizar derrotas para nossos rivais, principalmente quando eles se encontram em fases complicadas e nós, por descuido, acabamos ressuscitando adversários que estavam praticamente fora da competição. O Palmeiras precisa voltar a ter aquele espírito de intensidade que marcou a era de Filipão. Quando os jogos contra rivais eram tratados como batalhas épicas, com cada jogador entendendo a importância histórica de cada lance. É sobre raça, vontade, comprometimento e a consciência de que vestir a camisa do Verdão exige entrega máxima do primeiro ao último minuto. Sem essa postura, corremos o risco de repetir os erros do passado e perder a competitividade em jogos cruciais. Cada atleta precisa sentir o peso da responsabilidade, mas também a motivação de honrar a camisa e o torcedor que sempre comparece, faça chuva ou faça sol. A preparação física e mental do elenco também será um ponto-chave para 2026. Jogadores como Emiliano Martínez, que permanecem no grupo, precisarão manter alta intensidade nos treinamentos, enquanto os novos reforços terão que se adaptar rapidamente ao estilo do clube e ao ritmo da Série A e das competições estaduais. O Campeonato Paulista, que se aproxima, não é apenas uma formalidade, é uma oportunidade de testar o elenco, integrar os novos atletas e estabelecer padrões de jogo que serão seguidos ao longo de toda uma temporada. A estreia contra a Portuguesa no Canindé será um indicativo do que esperar da equipe, mas o foco deve ser constante em treinos, preparação física e mental, além da criação de um ambiente competitivo dentro do grupo, onde cada jogador entenda que a vaga no time titular deve ser conquistada a cada treino e a cada partida. Não há espaço para acomodação e cada decisão dentro do clube precisa reforçar essa mentalidade vencedora. No gol, a disputa pela titularidade promete ser intensa. Carlos Miguel desponta como favorito para assumir a meta em 2026. Mas a presença de Lomba mantém a competitividade saudável, essencial para elevar o nível do desempenho. A alternância e a disputa interna ajudam a manter os atletas motivados e preparados e garantem que o Palmeiras tenha sempre uma solução sólida, mesmo diante de lesões ou convocações. Essa competição interna também se estende a outras posições, garantindo que cada jogador sinta a necessidade de entregar o máximo em campo. A estratégia da diretoria é clara: formar um elenco forte, coeso e capaz de enfrentar qualquer adversário com postura vencedora.
A torcida espera ver isso refletido em cada partida, com intensidade, criatividade e sangue nos olhos, principalmente nos clássicos, onde cada detalhe pode fazer diferença. Os reforços monitorados pelo clube indicam a busca por jogadores capazes de fazer a diferença. Gabriel Pereira, zagueiro de 25 anos do Copenhagen, está entre os nomes observados. O perfil buscado é de atletas que, quando acionados, assumam responsabilidades, joguem com personalidade e façam a diferença imediatamente. O Palmeiras precisa de protagonistas, não apenas de jogadores para compor elenco. Atletas que chegam para ser importantes, que não sentem o peso de uma decisão e que entendam que cada jogo, cada campeonato é uma oportunidade de construir história. Essa mentalidade precisa permear todo o grupo, pois o futebol moderno exige não apenas habilidade técnica, mas também maturidade, liderança e capacidade de lidar com pressão, algo que o torcedor palmeirense valoriza e exige. A rivalidade histórica com os grandes adversários continua sendo um ponto de atenção. Não podemos repetir os erros de 2025, quando algumas derrotas para rivais pareciam ser tratadas com naturalidade. Cada clássico é um capítulo à parte. E o Palmeiras precisa encarar esses jogos com mentalidade de decisão, jogando com intensidade máxima, cobrando uns aos outros e garantindo que cada partida seja disputada com sangue, honra e comprometimento. O aprendizado de 2025 mostra que, mesmo quando o time tem momentos bons, a falta de entrega total em partidas cruciais pode custar caro, permitindo que rivais se reergam e consigam resultados que impactam diretamente na nossa temporada. Por isso, 2026 precisa ser encarado com mentalidade de guerra, cada jogo como uma final, e cada jogador entendendo que vestir a camisa do Palmeiras exige não apenas técnica, mas também paixão e entrega máxima. Enquanto nos bastidores se discutem contratações, ajustes no elenco e estratégias para o próximo ano, o foco do Palmeiras precisa ser manter a competitividade e o padrão de qualidade. A diretoria e a comissão técnica têm a responsabilidade de garantir que cada reforço seja uma adição significativa, que fortaleça o time em todos os aspectos e que eleve o nível de cada atleta já existente. O torcedor quer ver o Verdão jogando com intensidade, inteligência tática e capacidade de decisão, e cada ação dentro do clube precisa caminhar nesse sentido. A expectativa para 2026 é alta, e o Palmeiras precisa responder a isso com organização, disciplina, planejamento e, acima de tudo, vontade de vencer em todos os jogos, independentemente da competição ou do adversário. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola amanheceu em ebulição com um rumor que ganhou força nos bastidores e promete mexer com o imaginário do torcedor. Comentários cada vez mais insistentes apontam que o Palmeiras teria aplicado um verdadeiro chapéu no Flamengo ao avançar de forma decisiva por Pedro, um dos atacantes mais cobiçados do futebol brasileiro. Ainda tratado como especulação, o movimento teria sido conduzido com discrição, característica já conhecida da diretoria alviverde, que costuma agir longe dos holofotes antes de soltar a bomba. Segundo fontes próximas às negociações, o Verdão teria identificado uma janela de oportunidade em meio a indefinições internas do clube carioca. O nome de Pedro, constantemente ligado a debates sobre protagonismo, sequência como titular e valorização, teria surgido como peça ideal para elevar o patamar ofensivo do time paulista. A ideia seria oferecer um projeto esportivo sedutor,
com protagonismo imediato e papel central em um elenco que disputa tudo o que entra. No Flamengo, o burburinho não passa despercebido. Internamente, há quem trate o assunto como mera pressão externa, enquanto outros enxergam o risco real de perder um jogador decisivo para um rival direto. O silêncio oficial aumenta a temperatura da especulação e alimenta a sensação de que algo importante pode estar em andamento nos corredores dos dois clubes. No Palmeiras, o possível acerto é visto como um movimento estratégico, quase um cheque-mate no mercado nacional. Além de reforçar o elenco com um nome de peso, a contratação teria impacto simbólico, mostrando força financeira, planejamento e capacidade de competir por estrelas que, até pouco tempo, pareciam inalcançáveis. Por enquanto, tudo segue no campo dos rumores, mas o simples fato de Pedro ser associado ao Palmeiras já é suficiente para incendiar debates, dividir torcidas e provar que, fora das quatro linhas, o jogo também é pesado. Se a especulação vai se confirmar, só o tempo dirá. Até lá, o chapéu segue sendo comentado como um dos mais ousados dos últimos tempos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!